Ó Senhor Jesus, louvamos o Teu nome, Senhor. Teu nome é tão doce para nós. Teu nome é que nos salva. É no Teu nome que temos o poder. É no Teu nome que somos salvos a cada momento. Louvado seja o Senhor, porque Tu, Jesus, tem nos salvado. Tem nos dito Tuas palavras, palavras que nos dão vida, palavras que nos curam, que nos dão uma direção, palavras que nos traz o Teu amor, que nos leva também a Te amar. Obrigado, meu Senhor. Abençoa os ouvintes nessa manhã. Abençoa todos esses ouvintes que estão em todos os lugares ouvindo este programa. Que a Tua graça seja abundante na vida de cada um deles e dos seus familiares. No nome do Senhor Jesus é que nós oramos a Ti e Te agradecemos. Amém. Amados ouvintes, hoje queremos compartilhar com os ouvintes um texto que está em Apocalipse, capítulo 2, versículo 12, que fala da igreja em Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim também tu tens, os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Louvado seja o Senhor, porque a sua palavra é viva e eficaz. Conforme está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Nesse texto de Apocalipse, o versículo começa falando que ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Essa espada afiada é a palavra de Deus. A palavra de Deus é como uma espada bem afiada, que divide alma e espírito, que prescruta os pensamentos humanos. Ela é apta para discernir os propósitos e pensamentos do coração. É por isso que o nosso Senhor Jesus é digno de todo o crédito, de toda a confiança, porque a sua palavra é a verdade. E a sua palavra não tem oscilação. Sua palavra não tem vacilação. A sua palavra é viva e eficaz. Graças a Deus, porque temos a palavra de Deus em nós. O versículo 13 diz: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás.
Conheço o lugar em que habita. Amado ouvinte, irmão, irmã em Cristo, o Senhor conhece o lugar aonde habitamos. O Senhor sabe de todas as coisas. E a sua palavra é para nos mostrar aquilo que às vezes nós mesmos não conseguimos enxergar. Mas o Senhor sabe, Ele enxerga, Ele conhece o lugar em que habitamos. E aqui nesse versículo que iremos compartilhar com os amados ouvintes, o Senhor nos traz uma advertência, porque o Senhor quer nos livrar do engano de Satanás. Aqui a igreja em Pérgamo tinha alguns problemas que o Senhor está interessado em resolver. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Veja, é assustador esse versículo, porque o Senhor está falando que na igreja está o trono de Satanás. Como pode Satanás ter colocado o seu trono na igreja? Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve, o Senhor está dizendo que o trono de Satanás está dentro da igreja em Pérgamo. A propósito, Pérgamo significa casamento, união. A igreja se uniu ao mundo. Pérgamo significa essa união da igreja com o mundo. As coisas do mundo entraram dentro da igreja, sorrateiramente, até que Satanás colocou o seu trono dentro da igreja. E o que significa isso? Significa dizer que a igreja em Pérgamo não tem autonomia, não tem direção para decidir as coisas de Deus. Porque quem manda nessa igreja é o diabo. Porque Satanás colocou o seu trono ali. Quer dizer que ele que ordena as coisas. Amados ouvintes, o Senhor não quer que as coisas sejam assim. Ele está nos advertindo porque Ele quer consertar essa situação. O Senhor Jesus mesmo afirmou que nós não podemos saquear a casa sem antes amarrar o valente. Muitos dos problemas da igreja não são resolvidos porque o trono de Satanás ainda está lá. Satanás ainda influencia muitos irmãos com as suas sagacidades, suas mentiras, seus enganos. Mas nessa manhã, você que nos ouve, o Senhor deseja que nós tenhamos clareza da sua palavra e deseja que sejamos libertos das garras de Satanás. Versículo 13. E que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Veja, aqui os irmãos professam que Jesus é o Senhor e até mesmo exercitam a fé. Mas a questão é que Satanás continua influenciando os irmãos. O texto continua. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Antipas, a palavra, o nome Antipas significa contra, contra aquilo que não é de Deus. Antipas era um irmão que era contra, que ele percebia que Satanás queria colocar as suas mentiras, as suas influências na igreja, mas ele era contra. E o que aconteceu com ele? Ele foi morto. Minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Ele não foi morto fora da igreja. Ele não foi morto por algum outro movimento, mas foi morto dentro da igreja, onde Satanás habita, no meio dos irmãos. O versículo 14 continua. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. A palavra de Deus, ela é a nossa verdade, nosso fundamento. Jesus é a nossa pedra fundamental. É nele que estamos firmados. É na sua palavra que estamos firmados. Mas aqui, o texto diz que tem uma doutrina de Balaão. O homem, por vezes, ele cria doutrinas para manipulação dos demais. Uma doutrina criada
pelo homem é para exercer um domínio, para exercer controle sobre os demais. E aqui o texto diz que eles sustentam a doutrina de Balaão. Veja, o quadro da igreja em Pérgamo é lastimável. A palavra de Deus diz que onde há o Espírito de Deus, há liberdade. Mas aqui não há liberdade para o Espírito de Deus, porque Satanás estabeleceu o seu trono. E aqui tem a doutrina de Balaão, que eles sustentam a doutrina de Balaão. É como se eles sempre se levantassem para defender a doutrina de Balaão. Balaão, ele ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Isso é terrível. Alguns na igreja sustentam essa doutrina maligna de armar ciladas contra os filhos de Deus e levarem os filhos de Deus a comerem coisas sacrificadas aos ídolos e a praticarem a prostituição. Amados ouvintes, irmãos e irmãs, o Senhor quer corrigir a nossa vida. O Senhor quer endireitar as nossas veredas. E a sua palavra é para cumprir a sua vontade. Como já foi dito, a palavra do Senhor, ela é reta, ela é a verdade. Por isso que nós amamos a palavra de Deus. A palavra de Deus não é a palavra do homem. A palavra do homem, ela é oscilante, vacilante, errônea, enganadora. Mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor nos livre de Balaão. Que o Senhor quebre essa doutrina infernal que arma cilada contra os irmãos, que leva os irmãos a comerem coisas sacrificadas aos ídolos, a praticarem a prostituição. Senhor, que o Senhor Jesus nos liberte de tal situação. Não queremos mais ser enganados pelo diabo. Queremos que a palavra do Senhor nos corrija e que nos traga libertação a respeito dessas mentiras de Satanás. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. O versículo 15 continua. Outro sim também, tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Aqui há um outro grupo de pessoas que sustentam a doutrina dos nicolaítas. Mais uma vez, a palavra doutrina é apresentada. Doutrina de homens. Aparentemente, ela parece ser de Deus. Uma proibição aqui, um falar bravio ali, uma lei ali, uma lei aqui, um direcionamento, mas tudo aquilo que não procede do trono de Deus é usado por Satanás para enganar os filhos de Deus. A palavra do Senhor diz que não pode sair da nossa boca nenhuma palavra torpe, mas unicamente aquilo que for útil para edificação. E o próprio Jesus disse que ele mesmo edificaria a sua igreja. Ele é o responsável por edificar a igreja. Não sou eu, com as minhas proibições, com os meus pensamentos, com as minhas leis, com as minhas ordenanças, com a minha maneira de ser, com a minha maldade ou a minha bondade, com as minhas ações, sejam elas quais forem, nada disso é útil para a edificação da igreja. A única coisa útil para a edificação da igreja são as palavras que procedem da boca do Senhor. Não são as palavras que procedem da boca do homem, mas da boca daquele que vive e reina e é Senhor sobre toda a terra, da boca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nicolaíta, nesse versículo quer dizer
que é uma pessoa que se destaca, ele também exerce um controle sobre os demais. Quem exerce a autoridade na igreja é o Senhor Jesus. Não é uma doutrina de nicolaítas, uma doutrina de falsos mestres, de fariseus, que tem as suas manias, que tem as suas vestimentas com uma aparência de santidade, uma aparência de religiosidade, mas como o nosso Senhor afirmou, são sepulcros caiados, que por fora aparenta ser alguma coisa, mas por dentro estão cheios de rapina, cheios de vermes. Que o nosso Senhor nos traga luz a respeito desse grupo de pessoas que sustentam, que defendem que Satanás continue ainda exercendo a sua influência na igreja. Que o Senhor nos livre e que você, meu irmão, comece a orar, se posicione em oração contra a interferência mundana na igreja. A palavra de Deus diz que a carne milita contra o espírito, mas o espírito também milita contra a carne. E o Senhor quer te usar em oração para destruir essas forças malignas e expulsar da igreja o trono de Satanás. O versículo 16 diz: portanto, arrepende-te, senão venham a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Jesus Cristo é digno de louvor, de adoração e de inteira aceitação, de inteiro crédito pelas palavras que ele tem nos dito. Que o Senhor nos salve e nos liberte das mentiras de Satanás. Amém.